Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nosso nome, Maria Santíssima. Hoje, solenidade de todos os santos, a Igreja nos convida a meditar sobre o livro do Apocalipse de São João. Numa visão, São João vê 4 anjos que tinham o poder de danificar a terra. Mas um outro anjo diz a eles: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Há, portanto, um número de pessoas que serão poupadas do castigo, porque terão a fronte marcada. E quantas são essas pessoas? 144.000. É um número simbólico. 144 são 12 vezes 12. 12 é o número das tribos de Israel, 12 é o número dos apóstolos. 12 vezes 12 é a perfeição das perfeições. 144.000 é 12 vezes 12 vezes 1.000. 1.000 representa uma multidão. São aqueles que serão poupados do castigo porque receberam uma marca na fronte. Mas depois, São João vê uma multidão imensa de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Esses já não estão mais na terra, já estão no céu. Esses são aqueles que já conseguiram a vitória, que já triunfaram. Eles estavam de pé diante do trono, onde se assenta Deus Pai, e diante do Cordeiro, que é Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. E eles traziam vestes brancas e palmas na mão. E todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Mas, ao redor do trono, havia 24 anciãos. E um desses anciãos falou com São João, que é o autor do Apocalipse, perguntando: quem são esses vestidos de roupa branca? De onde vieram? São João devolveu a pergunta: meu senhor, tu bem o sabes. Então ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, a perseguição, o sofrimento, o martírio. Eles lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas eles chegaram a esse triunfo, a esta glória de estar vestidos com roupas brancas e com palmas na mão, porque eles participaram da tribulação de Cristo. Como Cristo sofreu, eles, membros de Cristo, também sofreram. Eles misturaram seu sangue ao de Cristo, misturaram sua dor à de Cristo, uniram o seu sacrifício ao sacrifício de Cristo, e agora estão triunfando como Cristo triunfou. É uma festa no céu que se celebra no Apocalipse, e é desta festa que nós hoje somos convidados a participar pela Santa Igreja. Quem é que vai entrar na casa do Senhor? Quem subirá a sua santa habitação? Esta é a pergunta que nos faz hoje o Salmo 23. E a resposta o mesmo Salmo dá: aquele que tem mãos puras, aquele que tem o coração inocente e aquele que não dirige a sua mente para o crime. Ou seja, aquele que vai ser digno de habitar na casa do Senhor, que será o seu hóspede para sempre, é aquele que se conservar longe de toda impureza. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São João, é muito alegre. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Mas não é só um título, porque ele acrescenta: e nós o somos. Não é apenas uma palavra, é uma realidade. Nós somos filhos de Deus. Somos por quê? Porque recebemos a vida de Deus, e essa vida de Deus em nós chama-se graça. E essa graça que Adão havia perdido, Cristo, novo Adão, recuperou para nós.
E agora, pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus de verdade. Porque pelo batismo recebemos a graça, e a graça é a vida de Deus em nós. Desde já somos filhos de Deus. Se o mundo não nos conheceu, é porque não conheceu o Pai. O Pai e os filhos são semelhantes. Devem ser. Se o mundo não nos conhece, é porque não conhece o nosso Pai, a quem nós seguimos e do qual nós fomos gerados. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Mas ainda nem sequer se manifestou o que seremos. Somos filhos, mas a glória ainda está escondida. A glória que haverá depois da nossa morte, quando virmos a Deus face a face. E depois da nossa ressurreição, quando o nosso corpo se tornar glorioso como o de Cristo ressuscitado, isso ainda não foi manifestado até nós. Por enquanto nós somos filhos, mas esta realidade permanece como que oculta. Sabemos que quando Jesus se manifestar, quando ele voltar na sua glória, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. E todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Se você tem uma grande esperança de ver a Deus, essa esperança faz com que você purifique o seu coração até que você seja capaz de vê-lo. Ver a Deus, que coisa maravilhosa. E que coisa terrível também, porque a Moisés foi negado ver a Deus. Deus disse a Moisés: eu cobrirei o teu rosto, passarei e tu me verás pelas costas, porque ninguém pode ver-me e permanecer vivo. Mas se Deus é tão santo que nós não poderíamos vê-lo sem morrer, quem pode ver a Deus? Aquele a quem Deus der a graça da pureza. E que pureza é necessária para ver a Deus? Sobre isso fala-nos hoje o Evangelho. Nosso Senhor, subindo ao monte, uma das colinas de Cafarnaum, iniciou um sermão que é conhecido como o Sermão da Montanha. E este sermão começa com as bem-aventuranças. Jesus proclama felizes, bem-aventurados, aqueles que o mundo considera infelizes. Aquilo que os homens consideram precioso, para Deus não vale. E aquilo que os homens rejeitam é exatamente aquilo que para Deus vale. O Sermão da Montanha inverte o modo de ver do mundo. De que o mundo gosta? De riqueza. O sermão já começa assim: bem-aventurados os pobres. Como é que os pobres são bem-aventurados? Porque aos pobres faltam bens, mas não é qualquer tipo de pobre. São os pobres em espírito, aqueles que são desapegados dos bens e desapegados de si mesmos, inclusive da sua própria vontade. Bem-aventurados os pobres em espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Eles parecem ser pobres, mas eles têm a maior riqueza, que é o céu. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque serão consolados. Choram por quê? Choram pelos seus próprios pecados, choram pelos pecados dos outros, choram pelas tribulações que padecem, e eles vão receber uma consolação. Bem-aventurados os mansos. Os mansos são aqueles que não se vingam, aqueles que se mantêm quietos diante das agressões, como Jesus, que foi levado como manso cordeiro ao matadouro e que orou por aqueles que o crucificavam. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Jesus conquistou a terra e atraiu todos a si, não pela violência e pela força das armas, mas pela sua mansidão. Todos nós nos deixamos atrair por Jesus crucificado e não nos deixaríamos atrair com tanta facilidade por Jesus violento e armado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não é fome e sede de arroz com feijão. Justiça aqui quer dizer santidade. Bem-aventurados os que querem ser santos, porque serão saciados. Esta é uma bem-aventurança linda,
Quem aspira à santidade, terá santidade. Porque mais Deus quer nos fazer santos do que nós queremos ser santos. É um pedido que Deus não pode deixar de nos atender. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você quer ser perdoado? Perdoa. Você quer ser perdoado muitas vezes? Perdoa 70 vezes 7 vezes. Você quer que Deus socorra a você nas suas tribulações? Socorre as tribulações do próximo. Você quer que Deus ouça você? Ouve com paciência aquele que está falando. Os misericordiosos encontrarão misericórdia. Mas a bem-aventurança que mais me deixa maravilhado é a que eu vou ler agora. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Que promessa maravilhosa, prometida aos puros. Que grau de pureza é este necessário para ver a Deus? Uma pureza absoluta. Porque Deus não apenas é santo, Ele é santo, santo, santo. Assim diziam os querubins uns para os outros, enquanto as portas do templo rangiam, e enquanto o profeta Isaías ficava em pânico, dizendo: ai de mim, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, porque eu vou morrer, porque eu sou impuro e vi a Deus. O que consolou o profeta é que um dos querubins, com uma tenaz, pegou uma brasa do altar e tocou nos lábios dele, e disse: depois que esta brasa tocou os teus lábios, o teu pecado foi perdoado, tua iniquidade foi apagada. Mas se é necessário uma pureza absoluta para ver a Deus, quem vai ver a Deus? Aquele a quem Deus purificar. E como é que nós nos purificamos? Sendo dóceis à graça de Deus. Ele já fez tudo o que podia por nós. Deus entregou o seu Filho entregou por nós o sangue e a água que jorraram do seu coração. Se nós não quisermos nos banhar nesta água, se não quisermos nos alimentar deste sangue, será uma dureza imensa. Mas ninguém pode dizer: eu não vou ser santo por falta de meios, porque os meios foram nos dados superabundantemente por Cristo e pela Igreja que Ele deixou para a nossa salvação. Bem-aventurados os que promovem a paz, os pacificadores. Como se promove a paz? Pela humildade. Porque quando um não quer, dois não brigam. É tão fácil não brigar, basta um não querer. É tão vergonhoso uma briga, porque só há briga quando os dois são orgulhosos. Se houvesse um humilde, não haveria briga. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Deus é Deus da paz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, ou seja, por causa da santidade, porque deles é o reino dos céus. Se por ser santo você é perseguido, Jesus proclama você feliz, embora o mundo zombe de você. E a última das bem-aventuranças é a mais entusiástica. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e quando, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Nesta hora, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Se isso acontecer conosco, não nos esqueçamos de nos alegrar, porque nem sempre nós nos lembramos. Acontece que nós abandonamos o pecado, desejamos fazer o bem, entregamos-nos ao caminho de Cristo com todo o coração e o mundo nos persegue, nos enche de calúnia, de mentiras. E nessa hora, Jesus mandou que nós nos alegrássemos. Por quê? Porque está reservada no céu para nós uma grande recompensa. Os santos servem para nós de exemplos. Ao ler a vida dos santos, temos um desejo enorme de imitá-los. Eles servem de mestres, porque muitos deles pregaram, e se não pregaram com palavras, pregaram com a vida, e servem também de intercessores. Nós podemos pedir a eles que rezem por nós, e depois eles serão a nossa companhia eterna. Que Maria Santíssima, Rainha de todos os santos, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja